para quem está nos assistindo, está chegando agora aqui, a gente está com o Rogério Marinho, senador, líder da oposição e coordenador nacional da pré-campanha aqui do Flávio Bolsonaro. E o senador confidenciou a gente aqui, quer dizer, deu o sentimento dele aqui de que Jorge Messias pode ser rejeitado. Excelente. A sua indicação pode ser rejeitada pelo Senado na semana que vem, tá? Então, assim, realmente isso amplia muito, aumenta muito toda a nossa expectativa em relação a isso. O governo tem contado votos que me parece que já dão a Messias essa vitória, mas me parece que a oposição está contando outros votos. Então, a gente pode ter uma surpresa na semana que vem. Vamos ficar atentos e seguir na pressão em cima daqueles senadores que podem estar aí ainda indecisos. Aliás, um grande abraço aí, Alessandro Vieira. É bom você rejeitar o nome do Messias, para não acontecer o que está acontecendo agora, né? Com você aí sendo perseguido pelo Gilmar Mendes. Deixa eu passar aqui para a Carol Spons, que ainda não fez pergunta. Ela vai fazer uma pergunta. Senador, fique à vontade. Carol, por favor. Senador, bom, sempre uma honra ter o senhor aqui no programa. Eu queria perguntar em relação, o senhor falou aí do Flávio, dos apoios, principalmente ao Senado Federal, mas a gente não está assistindo isso em alguns estados, né? A gente está vendo pré-candidatos ao Senado que simplesmente vão, quando depois de eleitos, a gente sabe que não vão pautar impeachment de ministro, não vão entrar nessa pauta. Eu já vi uma declaração, inclusive, do próprio Flávio Bolsonaro falando que isso é importante dentro do PL. E, ao mesmo tempo, também vi hoje, né, o Carlos Bolsonaro está sendo criticado por ele ter que fiscalizar prefeitos em Santa Catarina que não estejam apoiando o Flávio. Eu até fiz um post, né, elogiando a posição do Carlos, porque isso é uma bagunça dentro do sistema partidário brasileiro. Assim, as pessoas são livres para se filiarem ao partido que elas quiserem, mas se filiam ao PL porque sabe que está perto do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro nesse momento dá voto, mas não faz qualquer campanha para o Flávio. Então tá certíssimo o Carlos. Eu quero entender como é que o PL vai lidar com tudo isso, né? Na verdade, com os insurgentes aí. A gente sabe que o PL já existia antes do Bolsonaro, muita gente que tá ali, a gente já teve até deputado expulso por estar apoiando o PT, né, e não tá votando com as pautas da direita, mas entender como é que o PL vai se posicionar nesse momento, no momento, inclusive, que a gente precisa de união de toda a direita para ter um presidente de direita, inclusive união com outros partidos políticos, e ver essa resistência dentro do PL. Sem falar das brigas, né, que a gente tem ali por lideranças, várias lideranças brigando, inclusive com a Michelle, que é a esposa do Jair. Eu não consigo nem sequer processar isso, como você pode, né, se declarar ali seguidor fiel do Jair e tá brigando com a esposa do Jair. Então, quem vai controlar isso no PL, se isso vai ser controlado? Carol, como eu estou dando respostas longas, me permite uma contextualização, eu estou dando de propósito, que o tempo aqui a gente tem mais condição. Você sabe que eu sei que isso é uma técnica, né? Quando o entrevistado não quer receber aquelas perguntas capciosas, ele se estende nas respostas. Isso aí a gente com quase 30 anos de jornalismo, a gente tem já essa mãe. Então ele se estende, aqui a gente tem um profissional. Tô brincando, senador. Não, mas veja, eu acho que o Carol nos pergunta tá dentro da cabeça das pessoas que são mais bolsonarista, digamos assim, né? Que vê em Bolsonaro a liderança que não pode nem deve ser questionada e que é esse alguém que vocalizou, né? Que tirou literalmente das sombras à direita, né? Que deu às pessoas orgulho de se dizer, olha, eu... Não sei se é só essas pessoas não, viu? Hoje eu acho que assim, tem muita gente que tá olhando de fora e vendo realmente assim, poxa, o Flávio é o candidato, falando do candidato à presidência, é o candidato do PE, é o candidato à oposição. Aí você tem pessoas como a própria Michelle, que não declaram apoio público ao Flávio, resiste a declarar o apoio, ou o Nicolas, né, que saiu até a matéria da Folha um dia desses, dizendo que o Nicolas só retuitou as mensagens do Flávio lá 2%. Dos negócios. Então, assim, é realmente um questionamento que eu acho que hoje está todo mundo se fazendo, até do lado do governo, senador. Desculpa interromper. Eu comecei dizendo que a nossa diversidade é a nossa pluralidade, é a nossa força, né? Perfeito. Mas, Carol, veja, quando uma campanha ela engrena, quando ela está bem, naturalmente as candidaturas, as outras candidaturas, a governador, a senador, a deputado, vão brigar para estar perto. Né, porque vão ser beneficiárias. Quando a campanha está mal, as pessoas vão brigar para estar longe.
né? Isso é natural. Eu, por exemplo, fui candidato no estado do Rio Grande do Norte, onde o Lula, no segundo turno, teve 65% dos votos, né, contra 35% do Bolsonaro. Por razões que eu acredito e a minha própria estratégia política e por uma questão de coerência, né, eu fiz a campanha do Jair Messias Bolsonaro em todos os municípios e todos os lugares que fui. E isso para mim não foi nenhum demérito. Eu acho que a coerência não faz mal a ninguém. Tá? Mas nem todo mundo pensa como nós pensamos. Mas num partido não há um determinismo, não há um centralismo democrático. Há uma orientação, o partido orienta, o partido aponta caminhos. E aqueles que eventualmente tergiversam, divergem dessa orientação, pagam um preço mais adiante. Veja o que aconteceu entre 2018 e 2022, 2019 e 2022, com vários personagens da política que tiveram 1 milhão de votos, 1 milhão e tanto de votos, e pelo fato de terem abandonado o Bolsonaro, de terem feito um revisionismo histórico, né, ficaram pelo caminho, né? A própria sociedade os espezinhou, os expeliu, né, em função das suas incoerências ou das suas contradições. Nós chegamos no partido em 21, eu assinei a minha filiação no dia que o Bolsonaro assinou. Né? Foi pouco registrado, mas no mesmo dia, na mesma cerimônia. E me tornei secretário-geral do partido em setembro, outubro de 2023, eu vou até resgatar. Né? E veja, Carol, nesse período, o que eu disse a Bolsonaro em 22, ao presidente Jair Messias, nós implementamos em 23, 24 e 25. Nós criamos uma Academia Brasileira de Política Conservadora. Nós temos mais de 60 mil alunos. Eu convido a quem está nos assistindo a buscar na internet, Academia Brasileira de Política Conservadora. O que é que nós fizemos nessa academia? Nós estamos dizendo, por exemplo, por que eu sou contra o aborto? Quais são os princípios morais, quais são os princípios éticos, quais são os fundamentos técnicos que me levam a ser contra o aborto e ser contra a vida, e ser a favor da vida e da concepção? Né? Por que eu sou a favor da propriedade, do direito de propriedade? Né? Por que eu defendo uma visão liberal da economia? Né? Por que eu sou a favor do direito à liberdade em qualquer instância, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de religião? Então, são conceitos que precisam ser explicados, porque intuitivamente o cidadão brasileiro ele é conservador de direita, mas muitas vezes é intuitivamente, ele não tem a substância para isso. O partido não é diferente. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Após a vinda de Bolsonaro, me permita rapidamente, nós tínhamos 3 milhões de votos para prefeito em 2020. Passamos para 16 milhões de votos. É o maior partido do Brasil em 2024, depois do Bolsonaro, mesmo depois da derrota em 22. Uma explosão. Nós fomos o partido que fizemos o 53º vereador mais votado do país em 20. Em 24, nós fizemos os 5 mais votados do país, são do PL. Não fizemos nenhum vereador mais votado nas capitais em 20. Fizemos em 8 capitais o mais votado vereador em 24. Nós éramos o 11º partido em votos de legenda em 20. Nós somos o primeiro em 24. Nós fomos o partido que fizemos uma cidade entre as 103 maiores eleitorais do Brasil, acima de 200 mil eleitores, que tem segundo turno em 20. Agora fizemos em 16 cidades o prefeito do PL e em outras 19 o vice-prefeito, e é o partido com a maior representação no Brasil. Nós temos a maior bancada na Câmara, 97 deputados federais, nós temos a maior bancada no Senado, 15 senadores. E veja, não é fácil você pegar um partido desse tamanho, com essa complexidade, um partido que já existia, que nos hospedou. Nós não fundamos esse partido, o partido já existia. Mudar a forma como o partido se comporta, dar identidade programática e ideológica num tão curto espaço de tempo. Essa é uma tarefa hercúlea. Nós somos um enorme navio, nós não somos uma Ferrari para dar um cavalo de pau de 180 graus. A cobrança que a sociedade faz através das redes sociais, através da relação direta com os parlamentares, ela é extremamente importante, Carol, é o que você faz também. O que o Carlos faz nas redes sociais, ele tem razão, mas não dá para impor, dá para pedir, dá para orientar, dá para apontar caminhos, dá para alertar. E gradativamente as pessoas vão chegando até por entender que por sobrevivência ou se comportam dessa forma, vão pagar um preço no sentido de descrédito junto à sociedade, de perda dessa conexão
natural. Eu não tenho dúvida que a médio prazo o partido vai ter uma identidade mais clara. Veja essa questão do 6x1, né? A dificuldade que existe você dizer, olha gente, é evidente que numa democracia liberal, né, numa visão liberal da economia, não é possível colocarmos uma camisa de forças no conjunto da força laboral do país. Mas aí vem o cálculo político. Mas se eu votar contra, eu posso perder a eleição. Vamos fazer o debate, vamos ter a coragem de enfrentar o debate, de termos argumentos, né, de buscarmos os subsídios para nadarmos contra a corrente, né, de sermos até politicamente incorretos. Eu, por exemplo, votei contra a igualdade de remuneração do salário de homens e mulheres. E me permite explicar rapidamente para não ser mal interpretado, ser chamado de misógino ou atrasado. Salário é uma coisa. Desde 1943, a própria CLT já determina que o salário tem que ser igual, nas mesmas condições de trabalho, né, na mesma condição de carga horária, etc. Mas remuneração significa mérito, produtividade. Imagine você contratar numa sapataria, por exemplo, duas pessoas de gênero diferente, pagar o mesmo salário, mas no final do dia alguém vende 10 sapatos, outro vende 3, você paga o mesmo prêmio. Qual é o estímulo da pessoa ter competitividade, produtividade, capacidade de inovar, de empreender? Mas veja, eu nadei contra a corrente, fiz essa discussão sozinha na CAI, porque as pessoas têm medo de dizer isso é politicamente incorreto. Veja a questão das cotas. Eu sou favorável que, de forma episódica, o Brasil, com essa nossa diversidade, trabalhe cotas sociais, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Claro. E a cota racial, ela na verdade perpetua um sentimento de inutilidade do Estado brasileiro e perpetua esse sentimento de separação entre nós e eles, entre pretos e brancos. E acaba tirando o mérito da pessoa, que trabalha, que vem muitas vezes de uma origem humilde, trabalha, estuda e aí conquista tudo. Aí a pessoa negra faz esse esforço todo. Aí vem o outro, entra pela cota. Aí tem o mesmo tipo. Não dá, claro, desculpe. Claro. E aí a percepção que se tem também, quando você torna essa questão da cota uma cultura, a percepção que se tem é que a pessoa só chegou lá por causa da cota. E às vezes a pessoa é esforçada, é inteligente, é merecedora, é digna daquilo. Deixa eu preciso rapidamente aqui, porque a gente já vai chegando no nosso limite de horário, e eu preciso sintetizar aqui, tem muito superchat, e eu só quero aqui, só fazer um fechamento dessa pauta que a Carol levantou, que é inclusive questionamento de muita gente aqui no chat, que eu acho que o senador Rogério Marinho foi muito feliz, muito claro, e sempre com a visão de quem consegue ter o olhar macro do processo político, quer dizer, mostrando que o PL está muito grande, está forte, a identidade vai ficando cada vez mais clara, a identidade à direita, ou seja, esse DNA que foi importado para dentro do PL, ele vai começando a se fixar na estrutura do partido, uma mudança cultural que vai levar aí, como o senhor disse, um prazo aí médio, tá? E aqueles, né, e a história já provou recentemente que aqueles que se fizeram pelo bolsonarismo e que em determinado momento resolveram rumar, né, fazer aí o seu rumo próprio, acabaram quebrando a cara, porque o eleitor, ele não é burro, né? O eleitor, ele entende quando a pessoa ela tem sinceridade, ela tem verdade naquilo que ela faz, especialmente na política, e hoje que a política é vigiada 24 horas por dia, né? Então, assim, se aqueles que acham que, né, podem ser maiores do que um movimento, né, muitas vezes vão acabar quebrando a cara em relação a essa postura. E que a tendência, numa candidatura presidencial que vai se consolidando, vai cada vez tomando mais tração, né, ganhando mais tração, a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela está hoje aí bastante consolidada, e o Flávio já aparece numericamente à frente do Lula, né, nas simulações aí de todas as pesquisas. Então a tendência é o contrário, a tendência é que todos os demais se aproximem, né? Então espero ter sintetizado bastante aqui as suas colocações. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Está contratado, Cláudio. Oi? Está contratado. Olha aqui, deixa eu lhe dizer, eu gostei de saber que só tem 60 mil
inscritos na academia, porque eu tenho uma academia aqui e eu acho que a gente vai fazer uma parceria aí para a gente poder ajudar aí a formar cidadãos, né? Porque a academia de vocês do PL, que é uma coisa importante, que um partido deve ter, formação política dos seus quadros, né? Ela é voltada naturalmente à formação dos quadros. E aqui a nossa academia política, a nossa sociedade paralela é formada, ela é voltada à formação do cidadão.